E eu tô aqui, quem aqui me acompanhou essa semana, esses dias, eu tenho falado um pouco do Enneagrama, que é um curso que vai começar aí na próxima segunda-feira, e você é meu convidado para vir participar da aula inaugural, que é uma aula onde apresento um pouco o que é o Enneagrama. E, e aí eu comprei, já faz uns dias já que eu comprei um livro, que é esse aqui que fala do Enneagrama do sexo. E eu não tinha conseguido parar pra ler, enfim. E aí hoje eu falei assim, não, eu preciso sentar e estudar, né? E conhecer um outro movimento aqui do Enneagrama, além dos conceitos mais básicos, enfim. E é muito legal! É muito legal. Para quem não sabe o que é o Enneagrama, alguns aqui já conhecem, alguns já ouviram falar. O Enneagrama, ele estuda personalidades, ele estuda um pouco da nossa essência, conteúdos aí que foram construídos na nossa vida. Eu sei, e aí eu sei que tem algumas psicólogas aqui que falam, né? Ah, mas o Enneagrama, ele nem é tão, enfim, tão falado dentro da psicologia. Mas eu, particularmente, né? Assim, não sei se eu conheço alguma teoria da personalidade que super bate na tecla, essa é a melhor de todas, até porque a gente sabe que quando a gente fala de estudos de um modo geral, um complementa o outro, né? Quando a gente estuda na psicologia, é claro que a gente acaba indo para uma vertente ou outra, né? A psicanálise, a teoria comportamental, a teoria cognitiva, a teoria existencial. E, assim, uma coisa que eu sempre aprendi nas faculdades, eu sempre falei para os meus alunos, todas elas têm as suas grandes verdades, grandes situações prazerosas e difíceis e que complementam e que fazem uma leitura do ser humano, mas todas também deixam a desejar em algumas questões do seu dia a dia, que, né, quando a gente olha para o ser humano, a gente percebe que, puxa, nem é tão assim, nem é tão desse jeito. Então, ela acaba uma complementando a outra. Eu acho que todas têm a sua lógica, todas têm a sua função, todas têm as suas características positivas, mas todas deixam lacunas. Da mesma maneira que quando a gente estuda o Enneagrama, ele também tem algumas coisas que podem ser complementadas por outras teorias. Mas de todas as teorias que eu conheço, a que fez sentido na minha vida, a que fez sentido pro meu casamento, a que fez sentido pro meu trabalho profissional. Eu acho muito interessante, às vezes você vê o jeito do paciente chegando, você já fala, nossa, é muito tipo tal. O vício está muito acelerado. Algumas pessoas são mais fáceis de identificar o perfil delas, porque o vício está aguçado. Algumas pessoas é um pouco mais difícil de identificar, porque talvez estão mais neutralizadas. Então, é bom quando a gente tem dificuldade de perceber qual é o perfil da pessoa. Por quê? Porque significa que ela está um pouco mais neutralizada aqui, ou seja, sem carregar tantos vícios emocionais. Mas o Enneagrama me fez compreender muitas coisas, e por isso que eu gosto de repassar, e por isso que eu gosto de levar à frente isso, né? Eu fiz o curso em escolas, mais de uma escola, mas a que eu mais me identifiquei foi com a Escola Universo Enneagrama, que é da Adriana Maia, que é hoje minha grande mentora, quem a gente estuda junto, quem a gente faz grupos aí de estudos, e por isso que eu venho passar para vocês, né? Então, todo o material, ele vem um material de Curitiba, então é uma apostila que tem vários exercícios, que dependendo no que você trabalha, você pode adaptar alguns exercícios desse. Por exemplo, você vai contratar um colaborador novo, um funcionário novo, existem algumas atividades aqui dentro que você consegue adaptar para sua empresa, para que você não erre na sua contratação. Até porque a gente sabe que quando a gente erra numa contratação, isso tem aumento de rotatividade e assim por diante. Opa! E aí a gente vai identificando aqui qual é o perfil, né, que as pessoas... o perfil que elas manifestam, quais são as dores que elas carregam, os vícios que precisam ser olhados para que a gente possa evoluir, e as coisas assim por diante. Enfim, mas hoje eu tava aqui lendo esse livro, então, falando de sexualidade, né? E o quanto os casais, a gente encontra relacionamentos onde as pessoas são tão diferentes. E até quem puder que escrevam pra mim quais são as maiores diferenças entre você e o seu parceiro, se você tem um parceiro, uma parceira. Quais são as coisas que você fala assim, cara, é muito diferente, né? E sim, para um relacionamento dar certo, ele é feito de duas pessoas com personalidades muito diferentes. É isso. Mas para dar certo, essas personalidades diferentes, tipo água e vinho às vezes, né? Elas precisam ter valores muito semelhantes, valores muito parecidos.
valores muito próximos, para que aí a coisa comece a fluir. Por isso até é importante assim, que valores você tem, que você não abre mão na sua vida. O seu parceiro tem igual, pro seu parceiro é indiferente aquele que é um valor seu, porque os casais, eles acabam brigando lá na frente, ou nem tão lá na frente assim, por conta desses valores que estão em caminhos completamente diferentes. Enfim, e aí estudando sobre a sexualidade de cada perfil, então, né, o Enneagrama ele é uma mandala que foi descoberta, uma mandala milenar, enfim, e que ela vem sendo estudada por muitos profissionais e tentando entender qual é a ligação de um ponto com o outro, o que são os vícios e as habilidades. Não existe a personalidade melhor ou pior, todas elas têm habilidades que são vantagens enormes na prática da vida e todas elas têm dificuldades que precisam ser olhados, que nós chamamos aí algumas paixões, alguns vícios emocionais que podem aí dificultar a relação com as pessoas, né? Aqui eu sou muito caseira e meu marido adora ir pra rua. Eu fico louca com isso e a gente acaba discutindo porque eu não quero sair, né? Olha só, eu um super sociável e um nada sociável. O que a gente precisa chegar, né, gente? A um certo equilíbrio aí também. E o quanto, por exemplo, nessa relação onde a gente tem um muito sociável e um nada sociável, um acaba sempre cedendo muito pro outro. E aí não tem equilíbrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu marido. Eu sou a pessoa que gosta de gente, de festa, de sair, enfim. O meu marido menos. Ele tem menos necessidade do que eu. Então, o que a gente vai conseguindo e foi com que nesses 18 anos que a gente tá junto, mais 18, 19 anos já, que a gente foi chegando a um consenso, né? Então, assim, eu quero fazer festa todo dia? Poxa, não dá, desacelera aí. Então, então vamos sair, vamos fazer tal coisa. Eu tenho que prepará-lo antes, então as sociáveis que aí estão, lembre sempre que você precisa preparar o não sociável. Pra quê? Porque alguns perfis, e a gente estuda muito isso lá no curso do Enneagrama, precisam pensar nele saindo de casa, quem que vai ver, aonde vai ser, de que horas a que horas eu vou precisar estar com pessoas, de que horas a que horas eu preciso dar conta de ser sociável, de manter um social. Então, para que eu trabalhe isso mentalmente, prepare meu corpo para isso, para que eu consiga estar lá. Então, a pessoa até vai com você, mas ela tem um limite de horas, um limite de tempo. Passou aquele limite de tempo e você é da festa, você fala assim, não, vamos ficar até acabar. Você vai ter rolo e confusão. Então, você também vai ter que começar a pensar quanto tempo eu vou, quanto tempo eu aguento, né? O meu companheiro aguenta ficar ou não aguenta ficar. Então, eu também já coloco na minha cabeça, mas o que custa? Para quem gosta de rolo e confusão, custa nada, tá tudo certo, vamos, é capaz de ir 10 festas no mesmo dia, tá feliz da vida. Para quem não tem necessidade de pessoas, porque tem a ver com o seu perfil, estar lá na festa, ter que estar lá se fazendo social, ter que aguentar música alta na cabeça, às vezes nem é a música que eu gosto, ter que ficar conversando com gente, fazendo sala, enfim, aquilo vai acabando com toda a bateria social dessa pessoa. Então, por isso, sempre uma dica que eu sempre dou é assim, sempre avise antes, nós vamos tal dia em tal evento, hoje à noite tem festa em tal lugar, de tal a tal hora, nós vamos, então, prepare essa pessoa, porque quando ela vai preparada, existem alguns perfis, por exemplo, gente, que detestam surpresa. É bem isso, né, Silvia? O 7 gosta de festa de segunda a segunda. Mas daí o 7 casa com 5, um 6, um 4 que não tá num dia bom, não vai rolar festa de segunda a segunda, entende? Então, tem que estar muito programado aqui na mente. Então, eu preciso sempre estar orientando o outro e lembrar que as pessoas não pensam como a gente pensa. Mas o que custa? Custa uma energia enorme, custa muita coisa, tá? E aí, quando a gente compreende as diferenças do relacionamento, a gente consegue entender porque que eles fazem
podem dar certo. Por isso que eu sempre falo que pra mim o Enneagrama, pro meu casamento, foi muito importante. Porque aí eu consegui entender um pouco do movimento do meu marido pra vida e ele entender um pouco do meu movimento pra vida. Então hoje são algumas coisas que assim, que a gente aprendeu a se respeitar, né? Então, por exemplo, final de semana em casa eu tava cheia de criançada aqui. Eu gosto, eu adoro criançada aqui, quero escutar o que eles estão conversando, quero saber quais são os papos, enfim, pra acompanhar. Meu marido já não gosta muito, ele já pensa, meu Deus, a gritaria, esse monte de criança, enfim. E eu falo assim, viu, deixa comigo, né? Pode ficar aí assistindo seu jogo, pode ficar aí dormindo, assistindo seu filme, sei lá o quê. Mas, então, a gente chega a um consenso. Todo final de semana, não, eu também já tô velha, daí eu também não aguento, né? Mas, a gente vai tentando identificar. Então, o jeitão de cada um, até onde vai o limite de um, o limite de outro e assim por diante, tá? Enfim, e aí, nos relacionamentos, né, quando a gente percebe assim, o que é, pra quem não conhece, o que é o Enneagrama, a gente fala de 9 perfis de personalidades, mas Daisy, então, meu Deus, que coisa mais simplista. Então a gente encaixa todo mundo do mundo em 9 perfil? Não. Sim, mas não, tá? Porque sim, mas não, né? Então imaginem vocês uma árvore. Existe um perfil, que é a sua essência principal, que é o tronco dessa árvore. E essa árvore é cheia de galhos. Os outros galhos todos têm influência nesse tronco, mas os primeiros galhos têm mais influência, os galhos de cima um pouquinho menos, os outros galhos um pouquinho menos. Eu também gosto de dar esse exemplo, né, com o símbolo da borboleta. Então imagine o corpinho da borboleta, que é a nossa essência. E aí a gente tem a asa da borboleta, né? A gente tem a asa principal, que também faz muita influência, então nunca é um perfil só. A gente tem mais influência de 2 aqui, que fazem parte. E outros que não estão tão presentes na nossa vida. Mas, Daisy, por quê? Todos nós temos esses 9 perfis, todos nós. Só que a vida, gente, ela vai podando algumas coisas. A vida vai enfiando coca no vinho. E aí aquele vinho que tinha uma pureza deixa de ser tão puro assim. Por quê? Porque foi enfiado coca ali dentro. Então ele não é mais um vinho puro. E a coca são as aprendizagens, as punições da vida, são as coisas que a gente vai aprendendo, as lambadas que a gente vai levando. Isso tudo vai sendo colocado aqui no nosso vinho. E esse vinho que tinha toda uma pureza, ele passa a ter sabores diferentes, porque a vida foi colocando algumas coisas. Então é por isso que o que foi colocando na minha vida é diferente do que foi colocando na sua vida. Por isso que acaba sendo tão... que nós temos tantas diferenças. Então eu posso ter aqui, por exemplo, e aí o Enneagrama ele é muito legal, porque você começa a entender que assim, cada perfil, cada um dos 9 tem mais 3 divisões. Que tudo, eu não vou explicar tudo aqui, porque a gente nem tem tempo disso e a gente tem um curso completo para isso. Mas, dessas 3 divisões que são feitas, a gente ainda tem influência dos vizinhos. Que hora a gente tá mais de um lado, hora a gente tá do outro, enfim. Então, a gente tem influência de muitas coisas na nossa vida. Tem momentos que você tá mais... tem períodos da sua vida que você, sei lá, tá mais focado no sucesso, no dinheiro, né? Tem períodos que você tá mais caseiro. Então, isso também altera. E a gente consegue associar tudo isso, que é do estudo do Enneagrama, à questão da psicologia. Por isso que eu acho que faz um pouco de diferença, sim, quando a gente tem um profissional da psicologia, pelo menos das escolas que eu estudei, que eu fui fazer o curso, eu vi diferença no curso que eu tive uma psicóloga me explicando. Aí as coisas fizeram mais sentido, enfim. Porque as coisas foram complementares e tudo mais. Mas, né, quando a gente fala de relacionamentos, de sexualidade, de relacionamento a 2, né, as nossas... o nosso jeitão de se relacionar com as pessoas também vão tendo alguns tipos de alterações. Então, por exemplo, né, eu tava lendo aqui no livro, e esse livro que eu estou lendo, Enneagrama do Sexo, que é muito legal. Ele explica um pouco do Enneagrama e depois ele vai explicando a questão da sexualidade para cada um dos perfis. Então, qual é o seu jeitão? Qual é a importância do sexo para você? Qual é a importância da sensualidade para você? Lembrando que sensualidade e sexo são coisas diferentes. Qual é o aprendizado que você teve em relação à sexualidade? O que você foi
tesourada na sua vida e tesourado na sua vida em relação à sexualidade, o que você foi aplaudido sobre isso na sua história, na sua vida, o que que tipo de atração você tem pelas pessoas, que tipo de perfil te chama atenção, e vocês podem prestar atenção se você fizer uma lista dos seus ex-peguetes, seus ex-namorados, talvez os relacionamentos que foram um pouquinho mais longos. E quando você faz essa lista, isso é muito legal para o autoconhecimento, tá, gente? Esse é um exercício que vale a pena, assim. Às vezes ele é meio dolorido. Mas quando você vai lá, vai pegando. Lá desde quando você teve seu primeiro namoradinho lá, primeiro beijo. Vocês lembram, gente? Faz tempo aí? Ou faz mais ou menos tempo, enfim. Então lá, seu primeiro namoradinho, sua primeira apaixonite, que a gente ainda era adolescente, que ainda, né, os miolos não estavam dos melhores, enfim. Silvia danou-se, né, Silvia? Mas, quando a gente vai fazendo uma lista e a gente começa a olhar pro perfil de cada um desses parceiros ou parceiras que você teve, que comportamentos se repetiam dessas pessoas? Talvez, inicialmente, o que te chamou a atenção? Por quê? E eu gosto muito dessa pergunta. Por quê? Entre milhões de homens no mundo, milhões de mulheres no mundo, eu escolhi a fulana ou o fulano para me relacionar. O que é que esta pessoa tinha ou tem que, ao olhar para ela, deu um clique diferente? Porque é isso, gente. Nós estamos falando de muitas pessoas no mundo. O que é que faz? Porque assim, sim, tem gente que a gente olha e fala assim, porra, que mulher gata, que homem gato. Mas não seria uma pessoa que eu namoraria, não seria uma pessoa que eu interessaria, não seria uma pessoa que os nossos olhares se cruzariam. Certo? Não é verdade? O que foi outro dia que eu fiz? A gente tava num lugar, na praia, na piscina. Sei lá, não lembro onde que era. Gente, tinha uma mulher maravilhosa, uma bunda, você fala assim, fia, você tá de parabéns. E eu olhei pro meu marido, olha a bunda desta mulher. Para tudo, olha a bunda. Depois ele ficou me falando, você é louca, fica mandando olhar pra bunda. Não, essa bunda merece ser olhada, porque não é qualquer bunda. E assim, a gente tem, gente, tem homens que têm um corpão, uma mulher que tem um corpão, e não necessariamente seria uma pessoa que você fala assim, nossa, né? Casaria. Talvez até perderia meia hora ali, mas não seria alguém que você ia se desenvolver, que é alguém que ia rolar uma conversa bacana, né? Quantas pessoas talvez que você já saiu pra conversar, que outras pessoas acham o máximo pra você, não vingou, não rolou. O que tem aí dentro de você, com a sua história de vida, que faz dar o match com outra pessoa? O que é que faz conectar? Então, a gente nem sempre a gente consegue ter essa resposta de uma forma muito clara, mas quando a gente olha para os ex-parceiros, que comportamentos eles tinham, que período da vida eu estava, talvez, que eu precisava, sei lá, naquele período eu estava toda carentona, eu precisava de alguém que tivesse mais um papel de paizão comigo. Nesse período eu só queria tocar geral e curtir geral, então talvez eu achei pessoas mais sexualizadas, mas o que é que fez com que eu olhasse para várias pessoas numa festa, num lugar, e aquela, rolou um clima aqui. O que é que tem essa pessoa? Que momento da vida eu estou, né? E o que me fez ter essa conexão com o outro? E muitas vezes, gente, o que nos faz ter conexão é muito louco isso, porque às vezes tem a ver com a nossa história de vida. Coisa, às vezes, até lá da infância. Ai, Deise, como assim? Coisa da infância tem a ver com o namorado que eu vou encontrar? A forma com que você com o seu ciclo familiar, com que as coisas do seu ambiente, com que você foi reforçada, tem sim relação com os seus futuros relacionamentos lá na frente. Com um marido futuro, com coisa parecida. Como assim? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem como a nossa história de vida tem relação com amizades que a gente escolhe, relacionamentos que a gente escolhe e assim por diante. Então vamos lá. Então imaginem vocês que a gente tem um casal aqui, um casal com 2 filhas, ok? Um casal, 2 filhas. Ou 2 filhos, enfim. Filhos têm necessidade de serem vistos pelos pais. Todos nós
Precisamos de pai e mãe, precisamos de alguém para nos manter vivos. Todos nós que temos alguém para nos manter vivos, nós queremos que essa pessoa goste da gente, ok? Então, todas as crianças e adultos, né, depois adultos, elas vão achar um jeito de papi e mami olhar para mim. Se eu já tenho uma irmã, por exemplo, que é bocuda, que é aquela do contra, que é aquela que fala pelos cotovelos, e é assim que ela aprendeu a fazer a mami e papi olhar para ela. Então, se eu já tenho esse perfil de irmã, eu vou precisar ser mais calma, mais quieta, mais reservada, ser mais queridinha, ser aquela que fala amém pra mamãe e pro papai, porque aí eu também tenho um jeito deles me olharem, entende? Por isso, gente, quem tem irmãos aqui, vocês podem ver, você pode ter 10 irmãos. Cada um é de um jeito, porque cada um, inconscientemente ou conscientemente também, precisa ser visto e reconhecido pelo pai e pela mãe. Ok? Até aqui tudo bem? Muito bem. Aí, tá? Vamos pensar que a filha número 1, que é a bocudinha, que é a do contra, enfim, ela tem ganhos com isso. Ela tem o que nós chamamos na psicologia de reforçadores. Então, quando ela fala, a mãe manda ela, vai escovar o dente, já vou! Vai escovar o dente, já vou! E a mãe tem que ficar mandando 10 vezes. Querendo ou não, mames parou tudo para olhar para mim, me dando bronca para eu escovar o dente. Por mais que seja bronca, e bronca é algo aversivo, eu fui olhada. Ok? Vocês estão pegando aqui a atenção que eu recebo quando eu sou do contra para a filha número 1. Filha número 2, percebendo esse movimento aqui, ela já entende que se mames manda, eu vou e obedeço e ainda falo, mamãe, eu já escovei meu dente. E eu quero ser querida para que a mamãe me reforce. Vocês estão entendendo que uma reforça de um jeito, outra reforça de outro. Essas duas crianças, elas começam a crescer para a vida. E a gente vai tendo perfil de personalidade. E é aqui que é muito legal a jogada do Eneagrama, porque assim, todos nascemos com todos os perfis, ok? Porém, algumas coisas vão sendo aplaudidas, e aí a gente vai acentuando, e algumas coisas vão sendo tesouradas, e por isso a gente vai deixando de lado. Se eu sou essa filha bocudinha, falo mesmo, gostou, não gostou, azar, enfim, eu tenho uma necessidade de causar com pai e mãe, não é uma questão consciente, mas eu quero que eles me vejam de alguma maneira. Se eu sou a queridinha, atenciosa, a que a mãe fala, eu faço, aquela... eu também tenho ganhos, porque mamãe fala, ai, que linda. Eu lembro quando a minha filha era pequena, hoje ela já parou um pouco com isso, porque eu tentei neutralizar. Aliás, gente, nós vamos fazer uma live sobre crianças e o Eneagrama, tá? O perfil das crianças e como que nós, mães e pais, né, brevemente, porque eu falo mais sobre isso lá no curso, mas como que eu, mãe e pai, posso neutralizar algumas questões dos meus filhos. Então, vou dar um exemplo aqui dos meus filhos, né? O meu filho sempre foi o mais atentado, aquele que fala, você tem que falar mais vezes. A minha filha, ele levava uma bronca, ela, tiquinha, ela vinha e falava assim, eu fiz, mamãe, eu sou legal, eu sou querida, né? Então, e aí, eu comecei, opa, eu não posso, eu tenho que cuidar aqui, porque senão eu acabo transformando esta menina naquela que tem necessidade de ser boazinha. Qual é o problema de ser boazinha demais, gente? Ó, o boazinho demais também se ferra. Então, por mais que seja muito mais vantagem pra mim como mãe ter algum filho que me obedece o tempo inteiro, vocês entendem que pra vida dela isso não é bom? E quando eu percebo isso, eu não posso mais ficar reforçando esse comportamento, né? Tanto que hoje é uma coisa que ela já não faz mais. Porque a gente foi aprendendo, opa, não posso reforçar isso, tá? E já em compensação, eu tenho um filho mais bocudo aqui, eu preciso, então, porque eu tô vendo que ele quer ir do contra, então eu também tenho que reconhecer tudo que ele faz de bom, pra que eu não tenha uma pessoa que vai sempre do contra. Tudo bem? Enfim, mas isso a gente vai aprendendo, né? Nos estudos da vida, nas terapias da vida. Por isso, se você é mãe e pai, vem fazer o Eneagrama para ajudar na vida dos seus filhos. É claro que a gente não consegue fazer os nossos filhos não terem problema, a gente não se iludam com isso, tá? Às vezes as pessoas falam assim, você é psicólogo, seus filhos vão ser perfeitos. Eu sou aquela que sou chamada na escola, porque o filho aprontou, porque o filho falou tal coisa, blá, blá, blá. E é isso, gente, porque eu sou mãe, né? E ninguém é perfeito, mas quando a gente tá vendo alguns comportamentos que a gente já entendeu que isso aqui lá na frente vai dar problema,
Opa, eu preciso tentar trabalhar isso para que se der problema, que seja o menor possível, tá? Enfim, então voltando lá para as duas filhas, a filha ovelha negra e a filha boazinha. O que isso tem a ver com o futuro? O que isso tem a ver com o namorado que ela pode encontrar? Vamos lá. Se eu sou sempre a do contra, que padrão de namorado provavelmente esta filha do contra vai se interessar? Entre milhões de homens no mundo, ela vai se interessar por aqueles bonzinhos, queridinhos que o pai e a mãe vão adorar? A filha número 1, que é a do contra? Gente, hello? Claro que não. A probabilidade não é uma certeza, mas é uma probabilidade pelo histórico de vida desta menina, que sempre foi a do contra, já vou, agora não quero, ela vai encontrar um parceiro, que ela vai dar um clique na vida dela, que sejam parceiros, que não necessariamente os pais vão adorar, que não necessariamente os pais vão super falar, nossa, que tudo. Por quê? Porque a minha linha foi sendo essa de ser do contra, enfim. É claro que, gente, que na vida a gente vai tendo amadurecimentos, a gente vai levando umas porradas aí, enfim, a chance de mudar isto, tá? Mas eu tenho uma probabilidade que, se trabalhado, isso pode ser mudado, né? Porque assim, eu não acredito que a gente não possa ter evoluções nessa vida, né? E quando a gente tem trabalho ao autoconhecimento, as evoluções elas vão aparecendo, ok? Então, sim, tem uma chance maior dela. Aí, esse é o tipo do perfil que a gente vê assim, essa menina, ela sabe, a mãe fala, olha, arranje um homem trabalhador, que te trate bem, que seja atencioso, que seja querido, que vá na igreja, que seja bondoso. Aí essa menina, a filha número 1, até encontra um cara assim. O que começa a acontecer com ela? Ai, gente, pegajoso. Nossa, cara chato. Ui, que insuportável. Não rola. Entende que a química não rola? Por isso que eu digo que quando a gente estuda, a gente começa a entender que algumas coisas não é assim, simplesmente porque o santo não bateu porque era destino. Não, gente, o destino pode ser construído na nossa história, nos nossos relacionamentos, entendeu? Aí, vamos supor que eu sou a filha que sou a mandona na casa. Tem que ser tudo do meu jeito, da hora que eu quero. Qual a probabilidade de eu achar outro marido mandão? Pequena. A chance de eu achar um marido, um namorado, que aceite que eu continue mandando. Tudo bem, gente? Então, assim, não tem a ver muito só com destino, não, né? Assim, Deus manda algumas pessoas pra gente, mas tem tantas pessoas que passam pela gente, mas algumas é que dão um clique. Entende? Isso tem a ver com a nossa história de vida. E quando a gente compreende, quando a gente estuda, é que a gente começa a entender alguns porquês. Enfim, a filha número 2, a filha boazinha, queridinha, atenciosa, que a mami fala e ela obedece. A mami fala e ela tem que estar sempre sendo prestativa. A probabilidade de achar um homem que entre naquilo que a mãe falou, que o pai falou, que orientou, é maior. Por que é maior, gente? Porque aí eu preciso continuar reforçando aquilo que eu sou aplaudida uma vida inteira. Daisy, mas eu sou a filha queridinha e eu arranjei um tranqueira. Tem isso? Acontece isso também? Claro que acontece, gente. Claro que acontece. Né? No decorrer da vida, talvez você vai achar várias tranqueiras até você achar uma ao menos. Mas, e tudo quando eu falo é uma probabilidade, não é uma certeza, entende? Mas a gente fala assim, qual é o tipo de pessoa que me dá atração? Qual é o tipo de pessoa, entre milhões de outras que tem, que eu consigo identificar e que eu consigo achar valores e coisas que eu gosto? Gente, onde é que eu prefiro o controle do ar? Agora deu calor aqui, né? Choveu, agora abafou. Então, quando a gente fala, então, né, da sexualidade, do enneagrama, da relação de quem eu quero encontrar, de que tipo de padrões eu quero achar, enfim, a gente começa a estudar e compreender melhor sobre isso. Por exemplo, tá? Será que se eu falar de números aqui vocês vão saber? Alguns aqui são enagramados, até vão saber, né? Mas eu não vou falar de números, eu vou deixar pra vocês virem fazer a aula inaugural, pra vocês conhecerem um pouquinho de números, tá? Gente, lembrando, segunda-feira, 19h15 da noite, lá no Hotel Copas Verdes, do lado oh, meu Deus, da Catedral. A gente tem a primeira aula do Enneagrama, que é um resumão, onde eu falo de um pouquinho de cada perfil do Enneagrama, tá? Resumidamente, enfim, porque depois, gente, durante o curso, pra vocês terem uma ideia, quanto eu aprofundo nisso, cada perfil eu falo em torno de 1h30, 2 horas.
né? Tanto das coisas que são bem produtivas, das coisas que são bem bacanas, quanto das coisas que não são produtivas, que precisam ser olhadas, que precisam ser melhoradas, e dos relacionamentos. Eu falo também, vou deixar para ao vivo, né, Paula? A gente fala do relacionamento com o trabalho, a gente fala do relacionamento com a escola, enfim. Gente, só para vocês terem uma ideia, a Paula que está aqui comigo, a Paula Sartori, ela já fez o Enneagrama? Paula, quantas vezes você fez? 3? 4? Com a nossa escola? Eu dei aula para você uma vez, acho que você fez 2 vezes com a Adri, né? Enfim. Então é isso, gente. As pessoas gostam tanto que voltam. Olha que loucura. É muito legal. E sabe o que é o legal de você voltar? Então, para os enneagramados que já fizeram, seja na nossa escola, seja em outra escola, quando você faz a primeira vez o curso, você fica tentando se achar. O que eu sou? O que eu sou? O que isso tem mais a ver comigo? O que não tem a ver comigo? Quando você faz pela segunda vez, terceira vez, enfim, né? Você começa a tentar entender melhor as outras pessoas, do seu trabalho, do seu relacionamento. Você compreende melhor as suas questões, né? Ah, é verdade, a Paula fez 2 vezes com a Adri, que a Adri vinha para dar aqui em Cascavel, e agora com esse material novo, que é bem legal, enfim, né? Então a gente tem aí algumas alunas, né? A Ju também, que já fez. Olha aí, cada vez eu me descobri mais ainda. É muito louco, gente, né? Eu nem sei dizer pra vocês quantas turmas eu já assisti. E cada vez que você vai estudar, que você vai ler, você descobre uma coisa e fala assim, cara, que louco, uma ficha que cai, e você fala, meu Deus, né? Bom, uma ficha que cai, gente, pra quem não sabe o que significa isso, antigamente a gente tinha orelhão, a gente colocava a ficha caía quando acabava o tempo, tá? Para os jovens, uma coisa pesquisa no Google que vocês vão encontrar, ok? Enfim, gente, então, a gente tem aqui nesse livro, por exemplo, uma coisa que é bem legal, que a gente começou a estudar, o quanto na nossa relação afetiva, quem sou eu quando eu tô de bom humor e quem sou eu quando eu estou desintegrada, ou seja, quando eu tô com a pá virada, quando eu não tô muito legal, né? Por exemplo, existe um perfil que quando ele não tá muito na paz, ele se torna extremamente pegajoso, cansativo, faz as pessoas se sentirem culpadas, do tipo, nossa, o que eu deixei de fazer pra essa pessoa tá tão assim? Já quando a pessoa tá bem, ela é amorosa, ela é protetora, ela se compadece com os outros. Tô dando um exemplo aqui, tá? E por que a gente às vezes precisa saber disso? Vamos pensar na questão do quesito violência de relacionamento. Essa oscilação. Quando a pessoa está no processo de desintegração, ou seja, quando ela está em desequilíbrio, ela vai para um movimento. Quando ela está em equilíbrio, ela tem outro tipo de comportamento. Só que isso, às vezes, se torna tão tóxico a ponto de transformar um problema familiar. Então, o que a gente batalha quando a gente conhece do Enneagrama? Para que a gente não saia tanto do eixo assim. Como a gente, né? Quanto mais integrada eu estiver dentro ali, eu consigo fazer, tá? Então, assim, a gente tem pessoas que são gentis, que são brincalhonas, mas quando estão com a pá virada, né? Você é uma pessoa que acaba sendo muito fria, não gosta de toque, não gosta. E tem muitos isso, tá? Tem umas pessoas que gostam de toque, tem pessoas que não gostam. E aí eu vou perguntar pra você: você é o perfil que gosta de toque, do abraço, do beijo, né? De um relacionamento afetivo? Ou você é aquele que o outro vem abraçar, você já começa. Ai, tipo. Nervoso que me dá? Na questão sexual, você é o perfil que precisa mais do beijo, do contato, da pele na pele, enfim. Ou você é mais prático, do tipo, vamos lá, né? Vamos terminar essa bagaça logo. Por quê? Porque eu não gosto muito da melação. E aí, às vezes, a gente percebe que, assim, quando você conhece um pouco do seu outro parceiro, porque, assim, as pessoas piram, né? Sei lá, na questão da sexualidade. Às vezes, o outro parceiro tá num dia ruim e não tá tão afetivo. Porque ele tá num dia ruim. E ele, quando ele está em desequilíbrio, ele não consegue ser uma pessoa que seja carinhosa. Aí, vamos supor que você teve lá uma relação sexual com esse parceiro, e esse parceiro nem está dos mais afetivos hoje. E aí você pensa, nossa, eu fiz alguma coisa errada, eu devo ter falado alguma coisa errada, o problema tá comigo. Quando você conhece o perfil do seu companheiro,
você já consegue identificar. E tá com a pá virada hoje. Então hoje é aquele dia que, sei lá, vai ser uma rapidinha, que vai ser uma coisa que vai ser meio breve, que vai ser uma coisa que não vai ser tão afetiva. Por quê? Porque a pessoa está fora de eixo, entende? Por isso que quando a gente conhece a personalidade daquele que a gente convive, a gente não pira tanto cabeção, tá? Tem, por exemplo, um perfil, e eu explico lá no curso, vem fazer, que quando ele está em desequilíbrio emocional, ele vai parar pro lado ruim de um outro perfil que geralmente cai na doença. E essa pessoa, ela começa a ficar focada muito na doença, às vezes criar patologias na cabeça. E aí, no quesito da sexualidade, por exemplo, ele tá tão preso nas suas noias, das suas doenças, que ele nem olha pro parceiro, que nem olha pra doença, nem olha pra parceira. Se a parceira conhece o perfil dessa pessoa, né? Ou o parceiro conhece o perfil dessa pessoa, já entende esse processo. E ok, é uma questão de tempo, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se o parceiro não conhece, já pira o cabeção. Nossa, nem me procura. Tô gorda, tô feia, falei alguma coisa errada, não devia ter feito nada certo. Então, começa a pirar. E aí, gente, pra dar um gatilho ruim no relacionamento, ó, 2 toques. Então, quando eu falo pra vocês que eu gosto demais e que o Enneagrama foi muito legal na minha história, na minha vida, no meu casamento, nas minhas relações afetivas, nas minhas amizades, foi por justamente entender que o outro não pensa como eu penso. Então, às vezes o outro tá dando uma pirada no cabeção, é do perfil dele, já não tem a ver comigo. Isso é libertador. Às vezes eu tô pirando o cabeção porque aconteceu uma coisa lá no meu trabalho, mas que o meu perfil é aquele que eu não consigo sair da linha, por exemplo, e aí tudo parece que desaba. O meu relacionamento afetivo fica ruim. E aí começa a ter esses comportamentos tão diferentes, e daí na hora de uma relação a 2, se eu entendo um pouco mais isso, eu vou agredir menos, eu vou falar menos coisa errada, eu vou brigar, né? Não vou brigar tanto. Então, por isso que o autoconhecimento ele é riquíssimo. O autoconhecimento ele faz bem para nossa vida, para o nosso casamento, para nossas relações de modo geral, certo? Então, gente, assim, ó, para as meninas que já fizeram as outras turmas, nesse eu vou falar um pouquinho de sexo, que nas outras eu não falei, porque esses aqui são conteúdos novos que eu tô aprendendo, tá? Mas é isso, meus amores. Eu vou continuar aqui tomando meu vinho com coca, porque o gelo já derreteu, né? A loucura que parece um chá, né? Não é chá, tá, gente? É chá, não é vinho com coca, não é só chá. Mentira. É vinho com coca e tá tudo bem. Não tô, né? Tá tudo certo. Ai, aí vai vir aqueles de plantão que vão falar: meu Deus, aquela psicóloga apareceu com bebida na mão. Que tipo de exemplo tem que dar? Isso te incomoda? Desculpa. Isso é teu, não é meu. Certo? Sim, pra você. Né? Até porque até isso é bem legal quando a gente se conhece, porque fica aquela coisa assim do tipo, o que é meu? E tem coisa que é minha, né? Então assim, nossa, me incomodou é meu, me incomodou. Agora, se incomoda o outro. Isso é do outro, não é meu. Né? Então a gente tacar esse... Foda-se, de vez em quando é bem bom. Né? Então pra quem os amantes do vinho com coca, continue, tá tudo certo. E quem não gosta, tá tudo certo também. Né? Eu tinha um professor que a gente trabalhava junto, que ele falava assim, viu? Ganhei um vinho aí desses que você gosta. Né? Ele falava que eram os meus vinhos Chiru. Porque ele falava assim, que é um absurdo você colocar coca em vinho que é muito bom, muito caro, muito isso. E eu falei assim, gente, mas não precisa me dar vinho caro. Todos os vinhos ruins que vocês ganharem, assim, os canção da vida, ou sei lá, os que da vida, pode passar pra mim. Eu coloco uma coca aqui, ó, fica novinho em folha. Ai, adoro. Sou bem feliz. Certo, minha gente? Então é isso, olha só. Dia 9, segunda-feira, você é meu convidado, você que é de Cascavel, da região, para vir fazer parte dessa aula, né? Tem várias alunas aqui que já fizeram Enneagrama, estão aí para comprovar que realmente é um curso incrível, que vale muito a pena, que faz grandes mudanças de chave, tanto para o casamento, para os filhos, para as relações sociais, enfim, quando a gente começa a se conhecer. E fora que depois a gente começa a conversar com os amigos, né? Tudo por código. Eu tenho 2 alunas dessa turma que vai começar agora, que elas estão irritadas, porque assim, elas entraram num grupo que se chama Enneapinga, que é um grupo que foi formado por conta dos alunos do Enneagrama.
E a gente acabou fazendo uma amizade incrível, enfim, é uma delícia. E aí, assim, neste grupo específico, nós falamos em números. Porque é isso, gente, quando você conhece o Enneagrama, você só fala assim, meu Deus, é muito tipinho 3 mesmo. Todo mundo que é enneagramado já entendeu o que você quis dizer com esse comentário pelo comportamento do outro. Então isso é muito doido, porque você entende, né? Você sai entendendo, nossa, é muito perfil tal, nossa, é muito isso, é muito aquilo. E aí, claro, pra quem não conhece, é um saco as pessoas conversarem por códigos que você não entende bolufas, né? E aí essas duas amigas, elas vão falar assim, eu vou participar desse curso aí só pra poder conversar em código com vocês. Porque a gente não entende esses números, coisa nenhuma. Enfim, mas é muito legal. E você nunca mais vai esquecer. Você pode até nem utilizar tanto na sua vida, mas você nunca mais vai esquecer, né? O Enneagrama, ele complementa a questão dos temperamentos. Então eu sei que quem aqui conhece um pouco dos temperamentos, conhece um pouco da linguagem do amor, que é bem legal também. São todos estudos extremamente bacanas, estudos que faz as fichas caírem, e que quando a gente compreende, né, os nossos temperamentos, a nossa linguagem de amor, o nosso perfil, as fichas caem. Então assim, nada é mais rico do que você se conhecer para se tornar uma pessoa melhor para você em primeiro lugar e depois para quem convive junto com você, né? E quando as fichas caem, a gente vai trabalhando, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, algumas coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Certo, minha gente? Tchim-tchim pra vocês. Eu vou continuar aqui os meus estudos e só vim aqui dividir, porque eu sou dessas que eu tenho necessidade de pessoas, entende? Meu tipinho é esse que tem necessidade de gente, tá? E é isso. Até segunda. Nos vemos. Partiu estudar. Beijo!